O Senhor te abençoe e te guarde. Bom dia! Como está você? Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. Eu sou a missionária Evailza Marques e nós vamos hoje meditar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. A minha oração nesta manhã é que o Senhor continue te abençoando, continue na tua família, continue trazendo paz, alegria, que a saúde chegue a você, que as suas orações estejam sendo respondidas, mas se elas estão demorando, se acalme. Não fique agoniado, continue, persevere em oração, porque a tua resposta está chegando. Tome como exemplo a história de Daniel, que começou a orar e a resposta veio no primeiro dia, mas não chegou até ele. Chegou no último dia. Então, vamos continuar perseverando em oração. Deus abençoe sua vida. Vamos então, hoje eu estava meditando no livro de Gálatas. Gálatas quem escreveu foi o apóstolo Paulo. E aí eu estava meditando, tem um capítulo de número 6. Se você puder pegar a sua Bíblia, você faça isso. Pegue a sua Bíblia, leia junto comigo. Se não, anote, faça suas anotações, leia depois, mas não deixe de ler a Bíblia, a palavra de Deus. Não deixe de se alimentar com esse alimento que nos fortalece, nos anima, nos dá força para prosseguir. Nós estamos num ano muito complicado, onde as enfermidades estão aí, pessoas em hospital, mas o que eu sei lhe dizer é que o mesmo Deus que operou no passado, Ele opera hoje também. O mesmo Deus que curou no passado, Ele cura hoje também. O mesmo Deus que respondeu, Ele responde também. Esse Deus, Ele está vivo. Ele está olhando para nós, olhando para você nesse momento. Ele sabe as suas necessidades, mas Ele quer ouvir a sua voz também. Olha só, Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10, eu vou fazer essa leitura. Se você puder pegar a sua Bíblia, senão eu leio para você. Olha aqui o que aqui diz. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Aí o versículo 10 diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Olha só, essa palavra, nós temos na Bíblia uma sugestão, uma palavra linda, um conselho lindo, um conselho, uma sugestão. Você coloca o nome que você quiser colocar. Mas eu tenho como um conselho e um caminho a seguir, certo? Uma sugestão muito boa que o apóstolo Paulo, ele dá. Ele manda essa carta para os irmãos daquele lugar. E aí, ele dá essa sugestão alertando para quê? Para algo que com certeza vai nos fazer bem. E olha que coisa maravilhosa hoje, nessa manhã, estarmos juntos meditando nessa palavra, nos alimentando com essa palavra, que é um banquete, faz parte do banquete que o Senhor prepara para nós a cada manhã, e é muito bom ter você aqui junto comigo. Olha só, esses conselhos, o apóstolo Paulo dá, e são conselhos que nos fará bem, nos trará vida. E só vai nos trazer resultados, e resultados bons. Olha que interessante isso. Porque existem conselhos, existem sugestões que é dada, mas que no final não tem resultado bom. Mas aqui é diferente. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele traz um ensinamento, ele traz que... Ele diz o quê? Ele escreve na sua carta, ele escreve assim: então, enquanto temos o quê? Tempo. Enquanto temos tempo, enquanto temos vida, enquanto temos saúde, enquanto temos condição, oportunidades, aproveite. Ele diz, então, enquanto temos tempo, ele vem falando no versículo 9 desse capítulo 6 de Gálatas, ele vem falando, e não nos cansemos. Muitas vezes a gente diz, estou cansado de ajudar fulano. Não se canse de fazer o bem, porque quando nós plantamos, nós colhemos. Olha só, ele diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, no tempo certo, tudo é no tempo certo. Quando nós começamos, na época que existia vestibular,
Agora tem o Enem, não é? E a gente estudava muito, e a gente fazia a prova e esperava o resultado. Mas se a gente entrasse na faculdade, temos que estudar até o dia da formatura. E depois nós precisamos também aguardar uma boa colocação de emprego. Tudo isso por quê? Porque aproveitamos o tempo para estudar. E não é diferente com a nossa vida espiritual. Hoje nós precisamos entender, vamos prestar atenção no tempo. Qual é o tempo o que estamos fazendo com esse tempo que está sendo dado a nós por Deus. Olha só, e não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque a seu tempo nós vamos ceifar, nós vamos colher, se não houvermos desfalecido. Por quê? Porque se nós pararmos no meio do caminho, nós não vamos conseguir alcançar os frutos. Então ele está dizendo, preste atenção, tenha ânimo, tenha cuidado, enxergue a vida e utilize bem o seu tempo. E aí ele diz, e não nos cansemos, não vamos cansar de fazer o bem. Fazer o bem é melhor do que fazer o mal. Porque quando nós fazemos o mal também vem para nós. É uma via de mão dupla. Então é melhor fazer o bem, faça o bem, sempre o bem, semeie o bem, porque você vai colher o bem. E aí o versículo 10 diz, então, se você continua fazendo bem, não desfaleça, então, enquanto nós temos tempo, façamos o bem. Ele repete isso. Porque quando nós estamos falando muitas vezes com nossos filhos, nós dizemos, faz isso, já fez? Faça isso. Aí muitas vezes os filhos dizem, mas a senhora já falou, estou falando de novo. É assim. E ele está fazendo exatamente isso. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem. Mas ele não já falou para fazer bem? Lá no versículo 9, ele está repetindo aqui. E isso para ficar gravado no nosso coração. A todos, façamos o bem a todos. Não tem plaquinha dizendo, faça bem para esse, faça mal para esse. Não. Faça mais ou menos para esse, mas não. Faça o bem a todos. É a lei da semeadura. Mas aí tem uma vírgula aqui e ele diz assim, ó. Mas principalmente, olha o cuidado. Mas principalmente aos domésticos da fé. Quem são? Hoje em dia a gente ouve muito falar assim, empregada doméstica, não é? Eu cresci ouvindo isso, né? Por quê? Porque ajudava na casa, fazia os trabalhos domésticos. A dona de casa, a mãe, faz o quê? Faz os trabalhos domésticos, faz o trabalho da casa. Faz comida, lava roupa, passa roupa, arruma a casa, não é? Ou então tem uma secretária, hoje em dia se chama secretária do lar, não é? Mas ele diz assim, mas principalmente faça bem aos domésticos da fé. Quem? Aquele que ensina os ministros, os fiéis obreiros do Senhor. Faça o bem aos domésticos da fé. Para de ser ranzinza. Ouve os ensinamentos, ouve os conselhos. Cuide deles. Faça o bem, queira o bem. Plante o bem na vida desses domésticos da fé. Por quê? Porque eles estão se dando para cuidar de você. Nós terminamos de ler e meditar na Epístola de Judas. Desculpa. No cuidado de Judas. E aí, aqui nós encontramos Paulo fazendo isso. Então, vamos continuar nos alimentando com essa palavra. Que essa palavra permaneça no nosso coração no dia de hoje. E que Deus te dê um dia maravilhoso. Não esquece, deixa seu gostei, comente e compartilhe. Deus é na tua vida. Beijo no seu coração.